Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Bom, galera, vamos dar algumas informações para vocês aqui, falar um pouquinho da política e um pouquinho ainda do jogo de ontem. Rapidamente a questão da política aqui. Hoje é um dia histórico, está marcado para entre 9 horas da manhã e até as 10 horas da noite, para que o sócio possa votar ou pela aprovação ou pela reprovação das eleições diretas, beleza? E apesar de estar marcado a eleição para hoje, o resultado a princípio vai sair às 11 horas, se vai ser aprovado ou reprovado. Nem o sócio é doido de votar para reprovação, né? Mas vou botar um enorme parênteses aqui. Ontem, bem de noite, o juiz do TRJ soltou uma liminar liberando a Assembleia para a votação para ocorrer hoje, né, entre 9 e 10 horas da noite, porém com nulidade. Como assim, Dieguinho? O resultado que for obtido não é válido. Então o que acontece? Vai ter mais uma ação na justiça, vão julgar o mérito para saber se essa eleição vai ter validade ou não, se vão aprovar o resultado da eleição. É uma confusão dos diabos. Tem um monte de ação na justiça de tudo quanto é lado rolando. O próprio presidente da Assembleia Geral foi feito uma reunião na segunda-feira agora para poder tirar ele do cargo dele, alegando que ele fez um monte de coisas erradas e tal. Vai ser julgado o mérito se ele vai ser afastado mesmo do cargo ou não. Então o próprio presidente que convoca a eleição para rolar hoje está correndo risco de perder o cargo. A própria eleição sócio vai votar hoje, mas não sabe se vai ter validade ou não o resultado. É uma confusão dos diabos. Eu particularmente, sinceramente, já quase que já lavei a minha mão já com essa política nojenta do Vasco. Não consigo ver solução. O clube até, incrivelmente, apesar de todo esse pandemônio que é a política do Vasco, o clube vem até dando sinais de melhora. Vai entregar um CT mês que vem. Reforma de São Januário, ampliação e modernização está saindo aí agora também. A categoria de base do Vasco é uma das melhores do Brasil. Temos muitos jogadores. A gente ainda continua vendendo muito mal, mas revelamos muito. Muitos jogadores já sendo aproveitados no principal e vários deles com valor bom de mercado para a gente vender. E um monte de jogador bacana já pipocando já no sub-20 de novo. Então, assim, muita coisa no Vasco. E, incrivelmente, apesar dessa confusão dos diabos, tá muito bem. Tem muita coisa boa acontecendo no Vasco. Por outro lado, me dá uma dor no coração, porque você não consegue enxergar um trabalho de longo prazo. Porque, por exemplo, apesar do clube caminhar bem, apesar de todo esse pandemônio, é muito difícil. Por exemplo, o Campelo entrou no clube pela janela. A forma como ele entrou foi ridícula, né? Foi legal dentro do estatuto? Foi, mas foi imoral. E aí o que acontece? Ele paga esses 3 anos pela forma como ele entrou no clube. Ele passou 3 anos de nego tentando puxar o tapete dele e derrubar a gestão dele. Passou. Muito por culpa da maneira como ele entrou. Agora vamos inverter o cenário. Vamos supor que algum dos candidatos que estão concorrendo a essa eleição ganhe. Tu acha que ele, o grupo dele, que agora vai ficar de fora e vai ser oposição, vai ser diferente? Porra, tentaram puxar meu tapete 3 anos. Eu vou tentar puxar o tapete 3 anos de quem ficou. E se ele ganhar, que não é o que o torcedor do Vasco hoje quer, se o Campelo se reeleger, ou pelo menos boa parte, né, que eu já vejo uma galera já mudando um pouquinho o discurso, mas enfim, se ele ganhar novamente, meu irmão, vai continuar a mesma situação. 3 anos de quem tá do outro lado punhetando. E se inverter, o Leven, o Júlio, o Medrado, o Salgado, o Fred Lopes, qualquer um outro ganhar a eleição, a galera do Campelo vai ficar 3 anos punhetando, tentando atrapalhar a gestão. Então, sinceramente, cara, é muito triste, sabe? Muito triste. A gente vê uma torcida ensandecida, abraçando o clube de todas as formas, os jogadores tendo caráter pra cacete, honrando a camisa, indo pra dentro. Muita coisa legal acontecendo no clube, só falta
a paz política. Só isso, cara, que se unir todo mundo, ninguém pega o Vasco. Mas, infelizmente, eu fico um pouco desesperançoso. Mas, enfim, essa primeira metade do vídeo era para lhes informar que vai ter eleição. Tá rolando já, eu tô gravando o vídeo aqui perto das 11 horas, tá rolando a eleição lá e lá para as 11 horas da noite vai ter resultado se foi aprovado ou não. De toda forma, a gente ainda vai ter que esperar o resultado da justiça para saber se essa assembleia valeu ou não. É uma confusão do cacete, mas enfim. E falando ainda do jogo de ontem agora mais um pouquinho, galera, não é fim do mundo, perder é horrível. E o bacana que eu senti no Vascaíno, que voltou o sentimento de clube grande de novo. A questão de não aceitar mais derrota, entendeu? Empatar é um resultado horrível e perder é horroroso. É isso aí, mentalidade de vencedor, de campeão. O Vasco tem que ganhar. Acabou aquele negócio de, perdemos pro Palmeiras, é normal, o time dos caras é bom. Perdemos pro Flamengo. Não, meu irmão. Time do tamanho do Vasco, a camisa que tem, com a torcida que tem que ganhar todo jogo. O elenco é frágil, Você vê o Corinthians. O Corinthians nos últimos anos com times fraquíssimos, mas briga em cima na tabela. Por quê? Mentalidade de campeão. A torcida exige que tem que ganhar todo jogo. O jogador entra dentro de campo porque tem que ganhar, meu irmão. Aí muitas das vezes inferior ao adversário tecnicamente, mas na vontade, na determinação e com a torcida empurrando, o Corinthians acaba conseguindo bons resultados. Mesmo com times ruins, dificilmente você vê o Corinthians brigando embaixo e às vezes ainda beliscando coisa importante, como ganhou um título brasileiro em 2017 com um time fraquíssimo. Não dá pra falar que aquele time do Corinthians de 2017 era bom, mas mentalidade. E eu acho que isso está sendo embutido no grupo do Vasco hoje. Então legal essa questão de não aceitar a derrota, ter o inconformismo. E falando do trabalho do Ramon agora, espero que ontem seja uma grande lição. O Vasco jogou com o Fluminense ontem como se estivesse jogando contra ninguém, como se fosse jogar um time minúsculo do Campeonato Carioca. Não é assim. Eu já tinha avisado no pré-jogo que eu tava com medo disso da merda. Eu até achei que o Carlinhos seria o primeiro volante, né? Mas ele ainda inverteu, botou o Bastos de primeiro volante. O Bastos não marca muito bem. O Carlinhos tá mal fisicamente, é nítido, e também não é um jogador de pegada. E o Parede, que em tese teria que ajudar, eu falei, se esse time quiser ter algum sucesso na partida, vai ter que ser um time solidário. Porque o meio-campo já tá mais frouxo do que já era. O que era o setor nosso mais carente ali era essa pegada de meio campo. Só o Andrei basicamente estava pegando no meio. E o Andrei não é um exímio marcador também, mas tinha uma pegada um pouco melhor. E o Bruno Gomes, né, depois que entrou no time, melhorou um pouco essa situação. Enfim, falei, vai ter que jogar todo mundo no coletivo. O Parede vai ter que marcar, os meias vão ter que pegar, vai ter que todo mundo pegar. E o Ramon montou um esquema ontem. Parecia que o Vasco ia pegar o Macaé na volta da pandemia. Que ele botou todo mundo pra frente, o Pikachu por dentro, o Vinícius aberto. E vamos atacar igual o Índio que está jogando contra ninguém. Se arrebentou. O Fluminense foi o Vasco dos jogos anteriores. O Fluminense criou 3 chances de gol o jogo inteiro e fez 2 gols. O gol aos 3 minutos do Dodge. O Fernando Miguel pegou um chute aos 32, que ele fez uma cagada, saiu dando um soquinho para baixo, a bola sobra no Pedro Evanilson, que chuta a bola praticamente em cima dele, que ele só vira o pé, e o gol do Fred aos 36 do segundo tempo. O Fluminense chutou 3 bolas no gol e fez 2 gols. Muito em função da zona que o Vasco era, a zaga até bem, tá? Mas esse meio e ataque aí é uma bagunça. Espero que ele tenha aprendido e de vez em quando a gente tem que ter a humildade de dar um passinho atrás. Hoje estamos desfalcados, não temos os pegadores aqui. Então vamos tirar um atacante, botar mais um meia, entendeu? Vamos exigir essa galera marcar, fazer 2 linhas de 4 e 2 atacantes, tira um atacante e fecha o meio. Porque hoje a gente só tem 2 volantes de marcação. E o André não é nem tão marcador assim, mas faz uma fumaça um pouquinho melhor ali. E por azar da gente perdeu os 2 para o jogo. Então ficou esse time todo aberto. Podia botar o Miranda, botar outro jogador para fazer esse meio, ou botava o Juninho para dar uma povoada maior ali, abrir a mão de ter um atacante, né? Enfim, não dá para chorar o leite derramado, mas importantes são as lições. Espero que o Ramon aprenda e de vez em quando tem que ser um pouquinho pragmático. E o torcedor do Vasco também sair um pouquinho dessa bolha, que a gente tem que entender que a gente tem um time limitado na mão, tá nítido que a gente precisa de reforços.
A gente tem que ficar feliz e comemorar as vitórias pra caramba, mas sempre entendendo que esse time é limitado. Dá pra ir longe, não vou mudar meu discurso aqui, mas sempre no limite. Pra gente ter bom resultado, a gente tem que estar jogando assim no talo. Todo mundo entregando tudo, sabe? No máximo, porque o time da gente é limitado. Mas como tem muito time limitado nesse Campeonato Brasileiro, eu acredito que dá pra ir bem. E por outro lado, os ditos melhores, né? Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, acho que essas 4 equipes aí também não são muito melhores não. Principalmente ali o Grêmio perdeu o Cebolinha, o Grêmio perdeu também um outro jogador importante que eu esqueci o nome agora. Então assim, não é um time tão maravilhoso, tem alguns veteranos no time, Diego Souza, Maicon, jogadores de idade bem elevada no banco ali, Thiago Neves. Então assim, não é essas Coca-Cola toda também o time do Grêmio não, mas é um trabalho de longo prazo, os caras jogam junto há muito tempo. Então dá jogo, entendeu? Se você jogar de maneira inteligente. Então fica as lições, então vamos aguardar o resultado dessa eleição, pelo menos de hoje, a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer da semana, e que fica aí esse aprendizado. E Ramon, tem um cara inteligente, Pikachu ou joga de lateral como o Caio Tenório joga, como lateral, ou então se o Pikachu não presta para ser lateral, então pronto, bota ele para jogar do meio para frente, ele vai brigar posição com o Vinícius ali. Se o Vinícius estiver mal ou se o Vinícius tiver suspenso, ele joga. Mas essa loucura de Pikachu, de lateral merda nenhuma, que não é lateral, ele entra por dentro igual um maluco e não volta, essa zona toda aí, não dá. Bota o Caio Tenório ou o Vink para jogar como lateral e apoiar na boa quando abrir espaço para aquele lado ali. Então é isso, galera. Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais tarde o Dieguinho volta. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta, Vasco. Tamo junto.